Bom, pessoal, estamos de volta para o segundo bloco dessa nossa aula. Estamos conversando sobre a evolução histórica dos direitos humanos e dos direitos fundamentais e vimos no final do último bloco que na segunda metade do século XX, com o nazifascismo, nós tivemos um pensamento que repelia a existência de direitos universais porque reconhecia direitos apenas a uma parcela dos seres humanos, aquela parcela que seria a parcela pertencente a raças superiores. Esse tipo de pensamento nefasto teve suporte, de alguma maneira, em formas de pensar que eram predominantes naquela época. Por exemplo, era predominante uma forma de pensar que distanciava o direito da moral. Na primeira metade do século XX, predominou a ideia de que a validade da norma jurídica não dependia de qualquer requisito ou julgamento moral. A validade da norma jurídica dependia apenas dela ter sido produzida conforme o procedimento previamente estabelecido na Constituição. Essa é uma linha do positivismo jurídico. E várias decisões nazistas foram transformadas em normas de direito positivo alemão ou tiveram suporte neste direito. Então, o direito positivo alemão chegou a conter normas que eram normas jurídicas, mas que do ponto de vista moral eram extremamente condenáveis. Mas a validade da norma jurídica não dependia de um julgamento moral. E isto foi facilitado pelo distanciamento entre o direito e a moral. Mas vejam, há uma discussão muito grande acerca da relação entre o positivismo jurídico e o nazismo. O positivismo jurídico, é fato, leva a uma posição muito formalista do direito. A norma jurídica, numa visão positivista, ela é válida desde que seja produzida conforme as regras previamente estabelecidas, independentemente de qualquer julgamento subjetivo e moral sobre o seu conteúdo. Ou seja, a norma jurídica pode ser válida ainda que ela seja injusta. O fato dela ser justa não é requisito de validade. Essa ideia de que o direito se legitima por si mesmo, um formalismo legalista, independentemente de qualquer valor moral, terminou sendo útil, em alguma medida, para que normas jurídicas nazistas que discriminavam os judeus e outras minorias fossem aceitas como válidas no ordenamento, no direito positivo. Inclusive, os oficiais nazistas, quando julgados em Nuremberg, se defenderam afirmando que eles apenas cumpriam as leis do seu país. O Kelsen afirmou na Teoria Pura do Direito que por mais terrível que fosse a norma jurídica, por mais condenável que fosse a norma dos estados totalitários, como era o caso das normas nazistas, nós poderíamos condenar essas normas veementemente, mas não poderíamos deixar de reconhecer que eram normas jurídicas. Mas, apesar de tudo isso, não é correto, ou no mínimo é muito simplista, afirmar que o nazismo foi positivista. Na verdade, muitas premissas teóricas do positivismo foram desprezadas pelos nazistas. Há inclusive quem diga o contrário, quem diga que o nazismo era antipositivista. Inclusive, Kelsen era judeu, Kelsen foi perseguido pelo nazismo, ele teve que se refugiar nos Estados Unidos. Então, não é correto necessariamente dizer o nazismo foi positivista. Não, o nazismo trabalhou com alguns conceitos que tinham alguma similitude com conceitos do positivismo. De qualquer forma, depois do nazismo, o positivismo entrou em uma espécie de declínio, porque se passou a buscar a legitimidade do direito, não no procedimento previamente estabelecido pela Constituição, e sim a legitimidade passou a estar vinculada
a valores morais, culminando no neoconstitucionalismo. De fato, pós-Segunda Guerra Mundial trouxe muitas novidades, como o neoconstitucionalismo, a reaproximação entre o direito e a moral, a reconstrução da ideia de direitos humanos, a reconstrução da ideia de universalidade, a criação de um sistema internacional de proteção aos direitos humanos. Tudo isso foi feito para tentar evitar que a barbárie do nazifascismo se repita um dia. Então, quando nós condenamos direitos humanos, nós estamos retomando a barbárie, nós estamos num processo contra-civilizatório no momento em que nos opomos, eventualmente, algumas pessoas, né, não eu, não vocês, algumas pessoas se opõem à ideia de direitos humanos sem compreender, na verdade, o que isso significa. Bom, e nessa reconstrução que veio no pós-Segunda Guerra Mundial, se afirmou a premissa de que o direito não se fundamenta nele próprio. A validade da norma jurídica não depende exclusivamente dela ter sido produzida com base em outra norma jurídica previamente estabelecida, no caso, uma norma da Constituição. O direito não encontra mais, portanto, a sua legitimidade em si próprio. O direito encontra sua fundamentação, sua legitimidade no pós-Segunda Guerra Mundial, na dignidade da pessoa humana. Bom, é preciso, então, neste ponto, discutir a seguinte questão. Qual é a fundamentação do direito e, em especial, qual é a fundamentação dos direitos humanos? Ou seja, o que fundamenta a existência do direito? O que fundamenta a existência dos direitos humanos? Por que é que o direito positivo existe? Por que é que os direitos humanos existem? Quanto ao direito como um todo, a doutrina busca encontrar o seu fundamento em várias hipóteses, na força bruta, no direito natural, no próprio direito positivo ou em um substrato moral ou ético. A força bruta não parece ser uma boa solução. Dizer que o direito existe com base na força bruta não parece ser bom, porque a força bruta é a negação do direito. Observe. A força bruta é a força bruta. A força bruta nega o direito. O direito vem se contrapor à força bruta. A força bruta soluciona a lide com base no adversário mais forte. O direito soluciona a lide de outra maneira. O direito substitui os contendores, os litigantes, na solução do litígio, dizendo, olha, não são vocês que vão resolver pela força bruta. O litígio, a lide, será resolvido de outra forma, à luz de uma norma jurídica. Então, a força bruta é a negação do direito. Além disso, nenhum regime baseado na força bruta sobreviveu para sempre. Então, não é uma solução boa querer legitimar o direito na força bruta. A ideia de que o direito se legitima no direito natural, especialmente na sua linha teológica, é uma ideia que perdeu espaço depois do iluminismo e depois da modernidade. Porque o iluminismo e a modernidade buscaram se afastar de concepções metafísicas, especialmente depois das guerras de religião. Ali muita roupa suja foi lavada em público. Então, o direito natural, em sua linha teológica, ele perdeu espaço com o iluminismo e a modernidade. A tese de que a fundamentação do direito pode ser encontrada no próprio direito, considerando-se legítima a norma jurídica em cuja elaboração foram respeitadas normas jurídicas anteriores, previamente estabelecidas, e do ponto de vista procedimental, como nós acabamos de ver, é uma linha que ficou abalada pelos eventos da Segunda Guerra Mundial. Diante disso, ganha ênfase a premissa da existência de um substrato moral ou ético para o direito. O direito se fundamenta em um substrato moral ou ético, que é uma linha que terminou elevando a dignidade da pessoa humana ao posto de fundamento último do direito. Então, o fundamento do direito positivo é a dignidade da pessoa humana. Essa premissa, a premissa de que a dignidade da pessoa humana é a base de todo o direito, é a base do ordenamento positivo, do poder constituinte, da Constituição e de todas as leis, leva a uma ideia
necessária, que é a seguinte: se a dignidade da pessoa humana é a base de tudo, nós devemos vislumbrar a existência de certos mecanismos jurídicos voltados à proteção da dignidade. Se a dignidade é o lastro, é o pilar de sustentação de todo o direito, precisamos proteger a dignidade. E, a partir disso, a partir da construção de mecanismos protetores da dignidade, nós incluímos, dentre esses mecanismos, certos direitos que seriam os direitos humanos, que seriam direitos que visam proteger a dignidade humana. E qual seria o fundamento filosófico e jurídico dos direitos humanos? Qual a razão de existência dos direitos humanos? Por que podemos afirmar que direitos humanos existem de fato, independentemente até mesmo da sua previsão expressa no direito positivo internacional, em tratados e convenções, e também independentemente de previsão expressa no direito positivo interno, no direito nacional, na Constituição e nas leis? Existe uma importante crítica à procura de um embasamento filosófico para a existência dos direitos humanos. Alguns autores dizem que não há utilidade prática porque a necessidade urgente, premente, não é justificar, e sim proteger os direitos humanos e concretizar os direitos humanos. O grande Norberto Bobbio, por exemplo, apontava que o problema fundamental não é como justificar, mas sim como proteger os direitos do homem. E é uma ilusão, ainda segundo Bobbio, querer buscar uma fundamentação única e absoluta para os direitos humanos, porque a diversidade dos direitos humanos, o grande número de direitos humanos, indica que o mais correto é buscar, em cada caso concreto, as diversas razões possíveis para levar um direito à categoria de direito humano ou de direito fundamental. Então não haveria uma fundamentação única. Existiriam, na verdade, várias fundamentações possíveis para cada um dos direitos humanos. Apesar disso, muitos autores apontam que há razões várias, razões morais, lógicas, pragmáticas e teóricas que apontam para a conveniência de se encontrar um fundamento jurídico-filosófico para a existência dos direitos humanos. Inclusive porque fundamentar a existência dos direitos humanos é algo que auxilia o reconhecimento, a preservação e a concretização desses direitos na sociedade. Diante disso, há uma série de correntes filosóficas que buscam justificar os direitos humanos. As principais correntes filosóficas justificadoras dos direitos humanos são o justnaturalismo, o justpositivismo, o realismo, o idealismo, o contratualismo e o moralismo. O que significa cada uma dessas correntes? Para o justnaturalismo, os direitos humanos decorrem do direito natural. Mas observem, há diferentes visões do direito natural. A partir de cada uma das visões de direito natural, a origem do direito natural pode ser diferente. Há quem diga que a origem do direito natural é a natureza. Há quem diga que a origem do direito natural é uma vontade divina de um Deus ou de vários deuses. E há quem diga que a origem do direito natural é a racionalidade dos homens. De qualquer forma, o direito natural, ele afirma a existência de postulados ou princípios superiores ao direito positivo. Esses princípios ou postulados superiores podem ter origem na natureza, numa divindade ou na racionalidade. De qualquer forma, são postulados ou princípios que, como são superiores, não podem sofrer a oposição dos seres humanos. Seriam postulados anteriores e justificadores do direito positivo. Então, o direito positivo feito pelo homem não poderia se opor ao direito natural superior. Seja este direito natural um direito com origem na natureza, com origem divina ou com origem racional. Então, os direitos humanos, na linha do justnaturalismo, consubstanciam prerrogativas ou faculdades subjetivas
anteriores ao direito positivo e ao próprio Estado. São prerrogativas ou faculdades pertencentes ao ser humano por força unicamente da condição humana. E a origem dessas prerrogativas ou faculdades, a depender da doutrina adotada, é uma origem natural, uma origem divina ou uma origem racional. Na visão jusnaturalista, os direitos humanos são originários. Eles existem na origem, eles existem antes do direito positivo. E eles são inalienáveis. O Estado é concebido em função dos direitos humanos e para assegurar a fruição dos direitos humanos. Então, o Estado existe para assegurar direitos humanos. Portanto, não cabe ao Estado outorgar os direitos humanos. Os direitos humanos pré-existem ao Estado. O Estado deve reconhecer os direitos humanos, aprovar formalmente os direitos humanos e garantir os direitos humanos. Por isso, na visão jusnaturalista, a positivação dos direitos humanos, escrever direitos humanos no direito positivo, é algo que tem uma natureza meramente declaratória e não constitutiva. O Estado não está outorgando direitos humanos. O Estado está declarando que direitos humanos pré-existem a ele próprio. Então, a natureza é meramente declaratória. O juspositivismo entende de forma diferente. Para o juspositivismo, os direitos humanos são direitos públicos subjetivos positivados, não são normas de direitos naturais. Para o juspositivismo, os chamados direitos naturais não pertencem propriamente ao direito. São fruto de uma concepção metafísica e não passam de um conjunto de regras morais ou de regras ideológicas ou filosóficas, que no máximo podem influenciar o direito. A denominação direitos naturais para o juspositivismo não tem qualquer sentido, porque algo, para ser direito, precisa ser positivado, não pode surgir da natureza. Então, as chamadas normas de direito natural para o juspositivismo não tem nenhum valor. Elas só têm valor se e quando forem positivadas. Antes da positivação do que se chama normas de direito natural, isso pode ser uma mera expectativa de direito. Podemos estar falando de postulados sociais de justiça, mas não encontramos ainda verdadeiros direitos para o juspositivismo. A positivação de algo como sendo direito humano, portanto, no juspositivismo, não é meramente declaratório. Tem uma natureza constitutiva. Então, aqui no juspositivismo, sim, há direitos humanos quando eles são positivados. O Estado cria direitos humanos, outorga direitos humanos. Então, a positivação tem natureza constitutiva. No realismo, os direitos humanos seriam o resultado concreto, o resultado real de lutas políticas e sociais. Aqui no realismo, a positivação de direitos como sendo direitos humanos, ela não é nem declaratória, como no jusnaturalismo, e nem constitutiva, como no juspositivismo. Aqui no realismo, a positivação é uma condição necessária para o desenvolvimento das técnicas de proteção dos direitos humanos, técnicas essas que são essenciais ao gozo efetivo e real desses direitos. No realismo, a proteção processual dos direitos humanos, ou seja, as garantias dos direitos humanos, constituem o fator-chave do próprio significado desses direitos. No realismo, de nada adianta proclamar direitos humanos se eles não forem garantidos na prática, por meios processuais próprios e adequados. No idealismo, os direitos humanos são princípios abstratos.
são ideias que ao longo do tempo vão sendo concretizadas pela realidade social. O idealismo, portanto, trata direitos humanos como ideias sedimentadas no tempo pela realidade social. Os direitos humanos são pautas ideais recolhidas ao longo do tempo. Já no contratualismo, os direitos humanos são aqueles previstos no contrato social firmado por todos os seres humanos quando ingressam em sociedade. Então seria um contrato implícito, uma premissa é a existência desse contrato, algo implícito que todos nós concordamos como ingressamos em sociedade, e neste contrato social há uma previsão de direitos humanos. Finalmente, no moralismo, os direitos humanos têm como fundamento a consciência moral do povo. É a linha, dentre outros, do Perelman. Bom, muitos autores afirmam que o fundamento filosófico dos direitos humanos tem como base um fundamento moral ou ético. É a linha do professor Fábio Conder Comparato, por exemplo, no Brasil. O professor Fábio Conder Comparato entende que o fundamento último dos direitos humanos só pode ser a consciência ética coletiva, a convicção longa e largamente estabelecida na comunidade de que a dignidade da condição humana exige o respeito a certos bens ou valores em qualquer circunstância, ainda que não reconhecidos no ordenamento estatal ou em documentos normativos internacionais. Então, a dignidade da condição humana exige o respeito a certos direitos, mesmo que eles não estejam positivados no plano interno ou internacional. E o fundamento último dos direitos humanos, portanto, é a dignidade da pessoa humana. Toda pessoa humana tem uma dignidade e esta dignidade justifica a existência de certos direitos. Por mais terríveis que tenham sido atos eventualmente praticados por alguém, é preciso reconhecer que a condição humana confere a todos nós direitos mínimos. Precisamos pagar pelas nossas ofensas, pagar pelos nossos atos condenáveis à luz do direito, mas mantendo um mínimo de dignidade. Fora isso, nós vamos tirar a humanidade dessas pessoas, vamos igualar pessoas e coisas, o que não é possível. A dignidade da pessoa humana, como fundamento último do direito e também dos direitos humanos, é uma ideia prevalecente até hoje e que tem raízes, tem dentre as suas premissas a filosofia kantiana, que justamente separa pessoas e coisas. Para o Kant, pessoa e coisa são objetos diferentes. Pessoa é um fim em si mesmo. Pessoa possui dignidade, é a dignidade humana. Pessoa deve ser dotada de autonomia, deve ter liberdade, deve ter autonomia própria. Pessoa é insubstituível. Coisa é um outro objeto. Coisa não é um fim em si mesmo. Coisa é apenas um meio. Coisa é um instrumento para realizar a dignidade humana. Coisa não tem dignidade, não tem autonomia. Coisa tem preço, um preço que pode ser econômico ou pode ser um preço afetivo. Então, pessoas e coisas são objetos diferentes. Quando você viola isso aqui, você transforma uma pessoa em uma coisa. A escravidão transforma uma pessoa em uma coisa. A escravidão retira a autonomia, a dignidade e a ideia de que a pessoa é um fim em si mesmo. A escravidão torna alguém substituível, uma coisa. Um escravo pode ser substituído por outro. Então, toda vez que nós encontramos uma ideia ou uma pretensão de alguém de transformar pessoas em coisas, nós devemos estar atentos, porque isso é uma violação terrível às premissas civilizatórias. A coisificação das pessoas, o tratamento de pessoas como se fossem meros instrumentos, é um erro gravíssimo.
Quando nós queremos negar os direitos humanos a uma parcela de pessoas, dizendo que não são, por exemplo, cidadãos de bem, nós estamos querendo dizer que essas pessoas não são pessoas. Nós estamos retirando o caráter humano, estamos transformando em coisas. Isso é o que foi feito no nazifascismo. Então, a partir dessas premissas, à luz da filosofia kantiana e da dignidade da pessoa humana como fundamento último do direito e dos direitos humanos, os direitos humanos passaram a ser tidos novamente como direitos universais na segunda metade do século XX, dando ensejo à construção de um sistema internacional de proteção aos direitos humanos, com o objetivo de tentar evitar que a barbárie que marcou a Segunda Guerra Mundial, com a ampla coisificação das pessoas, possa se repetir um dia. A construção do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos abrange 3 fases. Quais são as fases de construção do Sistema Internacional? Uma primeira fase, que seria a fase de elaboração de uma Declaração Internacional de Direitos Humanos. Uma segunda fase, que seria a fase da elaboração de um tratado ou de uma convenção de direitos humanos. Nós tivemos não apenas um único tratado, mas temos hoje todo um sistema internacional normativo. Então essa segunda fase evoluiu, ao invés de um tratado, temos um sistema internacional normativo. E uma terceira fase, a fase de construção de mecanismos internacionais para sancionar violações aos direitos humanos. É a construção do sistema internacional sancionador. Então são as 3 fases de implementação do sistema internacional, segundo o professor Fábio Conder Comparato. A primeira fase, a fase da Declaração de Direitos, ela foi integrada pelo advento da Declaração Universal de Direitos do Homem, da Resolução 217-3A da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948. Esta declaração corresponde à primeira fase da construção do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Essa Declaração Universal afirma a dignidade da pessoa humana como fundamento dos direitos humanos e da sua universalidade. A declaração diz: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, e ela prossegue no artigo 1º dizendo que todos os seres humanos nascem livres, daí a sua autonomia, e iguais em dignidade e direitos. Essa declaração, tecnicamente, não é um tratado, é uma recomendação da ONU aos seus membros, mas é um documento que integra o chamado ius cogens. E o que seria o ius cogens? O ius cogens é um conjunto de normas que formam o chamado direito internacional peremptório. São normas cogentes, obrigatórias, que devem ser seguidas por todos os estados que não podem se opor a essas normas. Aqui a ideia de soberania estatal ela é relativizada. O Estado é soberano, mas há este conjunto de normas internacionais peremptórias, obrigatórias, e os Estados não podem se opor a elas. Essas normas constituem obrigações erga omnes, que não podem ser derrogadas pelos Estados, nem mesmo por meio de tratados. Então são normas que excepcionam a regra geral, que é a observação da vontade dos sujeitos de direito internacional, que são principalmente os estados soberanos. Então é uma exceção à vontade dos estados soberanos. E se entende no direito internacional que a Declaração Universal integra o ius cogens. Por isso, os direitos humanos independem de previsão formal no direito internacional para serem reconhecidos. E esta ideia de que a previsão formal no direito internacional é dispensável, os direitos humanos não precisam de previsão expressa, é algo que reforça a ideia da sua universalidade. A declaração iniciou o processo de construção do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, que está em um estágio avançado nos dias atuais, mas ainda tem muitos desafios e deficiências. Uma visão panorâmica do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos é essa aqui. Temos o sistema global e temos sistemas regionais, o europeu, o africano, o interamericano, ao qual pertencemos, e o asiático.
Cada um desses sistemas tem documentos próprios relativos aos direitos humanos em geral ou a direitos humanos específicos, e tem ainda cada um desses subsistemas mecanismos de imposição de sanções. Por exemplo, o Tribunal Penal Internacional e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Inclusive, em relação ao sistema sancionatório, a possibilidade de condenação do Brasil no âmbito do sistema internacional sancionatório por graves violações de direitos humanos é um dos requisitos do incidente de deslocamento de competência que pode ser movido no Superior Tribunal de Justiça pelo Procurador-Geral da República, na forma do artigo 109, inciso 5A e parágrafo 5º da nossa Constituição. Sobre a história dos direitos humanos, eu gostaria de sugerir que vocês assistissem um vídeo disponível na internet que se encontra nesse link. Então, os interessados, se desejarem, tem esse vídeo muito interessante, é um vídeo curto, de uns 10 minutos, e muito interessante para o estudo da história dos direitos humanos. Vamos fazer o nosso próximo intervalo e retornaremos no próximo bloco com o tema das características dos direitos humanos e dos direitos fundamentais.